Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pedro Feitosa com aquele palpite 100% gratuito. Tem um bônus de R$5 na descrição desse vídeo. Já aproveita, já clica, já se cadastra, ganha lá os seus R$5 para você iniciar no mercado de apostas esportivas. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu feedback. É muito importante para poder ajudar o crescimento desse canal. Conto com vocês e vamos direto para os vídeos de análise de hoje, dessa quarta-feira de futebol. E vamos direto à análise do jogo 0-1 na tela, Leipzig contra Borussia Dortmund, jogo válido aí pelas quartas de finais da DFB Pokal. Isso mesmo, é a Copa da Alemanha. Às vezes eu me embanando para falar tanta consoante assim, DFB Pokal. Isso, pronto, exato. RB Leipzig contra Borussia Dortmund. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números gerais. Estamos sem as cotações aqui, mas Leipzig concedeu primeiro nas últimas 6 partidas. Mais de 1.5 gols em 80% dos seus jogos. Joga contra um Borussia que está altamente over. Marcou em 90% dos seus jogos. Marcou primeiro em 80%. Marcou 2 ou mais gols em 70% dos seus jogos. Teve over 0.5 HT nas últimas 7 e over 2.5 nas últimas 3. Para esse jogo que vale vaga aqui para a semifinal, dois times muito bem tecnicamente, dois times que jogam procurando o gol. Acredito aqui num jogo para mercado de gols. Mais de 2.5 gols, acredito que seja uma boa operação. Mais de 1,5 é safe, mas a odd para esses jogos europeus costuma ser mais baixa para mercado de gols, principalmente jogos entre equipes alemãs. Então, para esse jogo de Leipzig contra Borussia Dortmund, o meu palpite é over 2.5 gols para sair pelo menos 3 gols na partida. Sei que é um pouquinho esticado, mas é uma entrada aí para poder colocar aquela unidade e fazer uma entrada única sem precisar utilizar um outro jogo, sem precisar fazer uma dupla. Então, análise para Leipzig e Borussia Dortmund, mais de 2.5 gols. Segundo jogo na tela é o grande clássico espanhol e um dos maiores, se não o maior clássico do mundo, Barcelona contra Real Madrid, jogo de volta, jogo que vale vaga para a final. O Barcelona conseguiu vencer o Real Madrid no seu estádio super lotado, 1-0 Barcelona. Para esse jogo aqui, Barcelona marcou primeiro nas últimas 5, não perdeu nas últimas 5, marcou em 90% dos seus jogos, marcou no primeiro tempo em 80% e teve over 0.5 HT em 80% dos seus jogos. Joga contra o Real Madrid, que marcou em 80% e não perdeu 80%. Pedro, qual é o padrão de análise aqui para esse jogo? O que acontece? O Real Madrid ele vai ter que se expor um pouco mais do que o normal. Por quê? Perdeu o primeiro jogo em casa, é o segundo jogo, é o jogo da classificação, então não vai adiantar ficar muito ali na retranca, então vai ter que se expor. Só que você se expor para jogar contra um Barcelona no Camp Nou, torcida, e um time altamente veloz, Ansu Fati, Rafinha, Lewandowski no ataque, então assim, é uma tarefa bem difícil, bem amarga para o Real Madrid. O que acontece? Num jogo como esse, que é o último jogo aí, o jogo da volta, e o Real Madrid precisando de um gol pelo menos para poder igualar o resultado, acredito muito aí num 0.5 HT, como assim, Pedro? Que vai sair pelo menos um gol no primeiro tempo com a odd de 36%. Ou o Real Madrid pode já logo de cara conseguir marcar um gol para poder deixar o confronto igual, ou na tentativa de buscar esse gol, o Real Madrid pode acabar abrindo espaço para que o Barcelona marque um gol. Então acredito sim nessa análise, nesse palpite, para Barcelona e Real Madrid sair pelo menos um gol no primeiro tempo, over 0.5 HT. Essa é a minha análise para o grande clássico mundial de Barcelona contra Real Madrid. E o jogo 0-3 já está na tela para vocês, é justamente Manchester United, isso mesmo, tô aqui ó, eita, peraí, aqui Manchester United para vocês contra o Brentford, já estava aberto ali na casa de aposta para poder dar aquele palpite para vocês, mas vamos lá. Manchester United não perdeu 80% dos seus jogos, marcou 2 ou mais gols em 60% e teve over 1.5 gols em 80%, detalhe, um desses jogos aqui que o Manchester perdeu foi justamente o último, para o Newcastle,
E provavelmente o outro jogo aqui foi aquela goleada para o Liverpool. O Brentford está fazendo um ótimo campeonato inglês. O Brentford não perdeu 90% dos seus jogos, marcou gol em 80% e over 1.5 gols em 80%. Só que aqui, ó, na classificação, o Manchester, como ele perdeu para o Newcastle empatou em número de pontos com o Manchester e passou porque tem um saldo de gols melhor do que o do time do Manchester United. O Brentford tem 43 pontos, está a 7 pontos do Manchester, é aquele famoso jogo de 6 pontos. Se o Manchester perde para o Brentford fica apenas 4 pontos do United, sendo que você ainda tem aqui o Tottenham apenas 1 ponto do United e o Brighton que também está a 7 pontos. Então é um jogo importantíssimo para os Red Devils que jogam em casa com o apoio da sua torcida. Temos aqui a opção da vitória do Manchester United, pode ser interessante, porém o Brentford está muito bem. Então vai que esse jogo acaba terminando empatado ali, pode ser um certo risco. Por isso que eu vou criar uma aposta aqui com vocês para poder fugir desse back seco do Manchester United. Então vamos aqui, ó, Manchester United e Brentford. Vamos aqui em criar a aposta. Eu vou um pouco mais safe. Eu vou de Manchester United ou empate e vou no mercado de escanteios no primeiro tempo para ter mais do que 3.5 escanteios no primeiro tempo na partida. Essa aposta criada deu uma odd de 1.62. Manchester ou empate e mais de 3.5 cantos na partida no primeiro tempo. Pedro, esses escanteios só pode ser do Manchester? Negativo, pode ser das duas equipes. Como o Manchester enfrenta uma equipe aí bem qualificada que é o Brentford, pode ser que o Brentford também acabe marcando 2 escanteios ali e ajude a gente nessa linha. Então a minha análise para Manchester United contra Brentford, jogo válido pela Premier League, é Manchester United ou empate e mais de 3.5 cantos no primeiro tempo. Precisamos que saia pelo menos 4 escanteios no primeiro tempo. 4 ou mais, 4, 5, 6, 7, 8. Precisamos que saia pelo menos 4. Então, Manchester empate, mais de 3.5 cantos no primeiro tempo. Essa é a análise para esse jogo válido pela Premier League. E o palpite gratuito para essa quarta-feira de futebol está na tela, é Manchester United contra Brentford, jogo válido pela Premier League. Eu criei essa aposta junto com vocês e coloquei Manchester United ou empate e mais de 3.5 escanteios no primeiro tempo. O Manchester vai precisar começar pressionando desde o início, joga contra um time que é bem qualificado tecnicamente também, e também o Brentford pode marcar ali 2 escanteios, quem sabe, para poder ajudar mais nessa linha de cantos. Para esse jogo, Manchester United ou empate, mais de 3.5 cantos no primeiro tempo, odd de 1.62, ou seja, 62% de retorno. Coloquei ali uma unidade, a minha unidade é de R$1.000. Detalhe, nesse jogo, nessa casa de aposta que eu compartilhei com vocês, tem um link na descrição, R$5 de bônus gratuito para você. Então, se você ainda não tem o cadastro, aproveita, clica aí, faz o cadastro, garante esse bônus dos R$5 para você iniciar aí no mercado. Beleza? Então, Manchester United e Brentford, palpite na tela. E agora vamos à análise dos jogos da Libertadores. Hoje, nessa quarta-feira de futebol, temos aí Flamengo e temos também Palmeiras. Calma, não é os dois se enfrentando ainda, mas é Alcas contra Flamengo. O Alcas, que é um dos times estreantes por Libertadores nessa atual temporada. O Alcas que tem ao seu favor a altitude, isso mesmo, no seu estádio tem uma altitude de 2.734 metros e esse com certeza será um dos adversários do Flamengo. O Flamengo que vem aí de um confronto contra o Fluminense, venceu o primeiro jogo e talvez o Vitor Pereira pode vir aí com um time misto. E é isso que me deixa com certo receio, até mesmo de fazer essa análise aqui antecipada com vocês. Então, leve em consideração o seguinte, eu vou dar para vocês 2 cenários. Um cenário do Flamengo totalmente titular e um cenário do Flamengo misto, beleza? Então, pega essa dica. Alcas não perdeu em 90% dos seus jogos, menos de 3.5 em 80%. Detalhe, não perdeu em 90%, mas a race do Alcas não é positiva. Aqui, ó, o Alcas vem de empate, vitória, empate, derrota, empate. É um time que empata muito.
Detalhe, ele no campeonato equatoriano, ele é apenas o 12º colocado e lá só tem 16 times. Então, o time não está bem nem mesmo no seu campeonato nacional. Joga contra um Flamengo que vem de uma race aí positiva, 3 vitórias seguidas e 2 derrotas. O Flamengo venceu o Fluminense, está bem aí para poder ir para o segundo jogo. Então, assim, quais são os adversários do Flamengo? Altitude, principalmente, e cansaço físico dos seus jogadores que acabaram de jogar recentemente uma partida contra o Fluminense e tem o confronto de volta já no final de semana. Então, para esse jogo, vamos lá, trabalhar com 2 cenários. Pedro, se o Flamengo vier 100% titular, aí eu trabalharia aqui na vitória do Flamengo a 1,60. Se o Flamengo vier misto ou reserva, contando ainda que você tem a altitude contra, eu já não trabalharia essa vitória do Flamengo. Apesar de ainda assim acreditar que o Flamengo é melhor tecnicamente do que o Alcas, mesmo o seu time misto ou reserva, mas aí você tem ainda altitude para poder atrapalhar. Então, para esse jogo, Flamengo titular, eu iria de vitória do Flamengo. Flamengo misto ou reserva, aí eu já trabalharia mercado de gols, mais de 1,5 gols a 1,25 para usar numa múltipla. Pode ser que o Flamengo acabe levando um gol, o time é acostumado a jogar na altitude, o time do Alcas pode ser que acabe fazendo um golzinho aí no Flamengo, o Flamengo também não tem a melhor dessas defesas não. Então, esses são os 2 cenários para Alcas e Flamengo. Deixa para fazer essa entrada um pouco mais próximo do horário do jogo, para você poder analisar se o Flamengo vem titular ou vem misto, beleza? E o último jogo dessa quarta-feira de futebol é também um jogo de Libertadores, é Bolívar contra Palmeiras e é também um jogo de altitude. Estamos falando aí de 3.637 metros de altitude, é um dos estádios que tem a maior altitude no mundo, isso mesmo. Então o Palmeiras vai ter também esse adversário, assim como o Flamengo que vai jogar lá contra o Alcas. Então assim, a situação aqui é muito parecida com a situação do Flamengo, tá? Os 2 times jogaram no final de semana pelos campeonatos regionais, a diferença é que o Palmeiras perdeu para o Água Santa praticamente ali no último lance ou nos acréscimos, uma jogada de escanteio, um gol do Bruno Mezenga e o Palmeiras perdeu, vai precisar vencer por 2 gols de diferença para ser campeão no jogo de volta na sua casa, que eu vou fazer de tudo para estar presente. Mas para esse jogo aqui do Bolívar, o Bolívar está descansado, o Bolívar tem uma race positiva, vem de 3 vitórias seguidas e joga contra o Palmeiras em casa com a sua altitude. Qual é a outra similaridade aqui de Palmeiras e Flamengo para esses primeiros jogos de Libertadores? Além da altitude, é que o Palmeiras também pode vir com um time misto, apesar de que Abel Ferreira não é muito de poupar time dessa forma. Ele até trabalha com jogadores alternativos, onde ele faz um certo rodízio dentro do seu elenco. Tem aí o Arthur e o Richard Rios, que pode ser novidade já para esse jogo. O Bolívar marcou gol nas últimas 10, é um time ofensivo, marca gol, marcou em todos os seus últimos 10 jogos, não perdeu 80% dele, marcou gol no primeiro tempo, joga contra um Palmeiras que marcou em 90% dos jogos, não perdeu 90% dos jogos, a única derrota foi exatamente para o Água Santa e marcou primeiro em 80% dos jogos. Pedro, qual é a análise para esse jogo? Se o Palmeiras vier titular, 100% titular, mesmo com essa altitude, mesmo com cansaço, ainda assim eu acredito no Palmeiras. Palmeiras, na minha opinião, tem o melhor time da América do Sul. Agora, Pedro, Palmeiras vem misto, Palmeiras vem reserva, tem jogo importante domingo contra o Água Santa, é o jogo da volta, precisa ganhar, e aí? Aí eu já trabalharia mercado de gols, mais de 1,5 gols a 1,29. Tem um mercado aqui interessante para esse jogo também, que é o mercado de escanteios, porque esses times, principalmente os bolivianos, que têm uma altitude ainda maior, eles chutam muito de fora da área, porque eles contam com a variação que a bola faz na altitude. Isso acaba aumentando muito a possibilidade de escanteios, ou de uma bola que desvia no zagueiro, ou do goleiro que não quer segurar a bola por conta dessa variação dela com altitude e acaba jogando para fora. Então essa é uma característica específica dos jogos na Bolívia. Pode ser interessante também você trabalhar mercado de escanteios. Então
Então, essa é a análise para Bolívar e Palmeiras. Palmeiras titular, ainda assim eu trabalho com a vitória do Palmeiras. Palmeiras misto ou reserva, aí eu já trabalho o mercado de gols. Essa é a análise para esse jogo de Copa Libertadores. E dessa forma encerramos mais um vídeo aqui de análise. Deixei o palpite gratuito, deixei um bônus de R$5 gratuito também para vocês. É só clicar no link que está na bio. Espero que vocês tenham curtido essas análises. Tem jogos difíceis aí da Libertadores. O jogo do Palmeiras, o jogo do Flamengo, os dois jogam fora de casa, os dois jogam na altitude. Vai ser jogos complicados para essas duas equipes que, na minha opinião, são hoje as melhores equipes do futebol brasileiro. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Não esquece de deixar o like, deixar o seu comentário, deixar o seu feedback. É muito importante para mim e eu conto com vocês. Manda para aquela galera lá que gosta de futebol, que gosta de uma apostinha, que gosta de fazer uma análise. Conto com vocês, espero vocês nos próximos vídeos. Tamo junto!